Boa tarde a todos e sejam bem-vindos a mais um webinar da Terex Cranes. Meu nome é Ricardo Neto, eu sou gerente de peças e serviços da Terex Latinoamérica e, como muitos de vocês solicitaram, hoje iremos falar um pouquinho sobre as aplicações das gruas torre. Como todos sabemos, é de extrema importância o dimensionamento correto das gruas. Usá-los com planejamento pode proporcionar mais segurança ao operador e uma melhor performance do seu equipamento. Hoje temos um convidado especial, que é o nosso amigo Luiz Meirelles. Ele tem mais de 20 anos de experiência no mercado de gruas e hoje atua como diretor da empresa Turian. Seja bem-vindo, Luiz, e muito obrigado pela parceria. Durante toda a apresentação, eu irei estar recebendo as suas dúvidas através do nosso chat. Nos próximos slides, eu vou explicar como irá funcionar essa dinâmica. E ao final da nossa apresentação, do nosso webinar, eu tenho certeza que será possível você conhecer um pouco melhor os nossos produtos Terex e suas tecnologias e inovações, assim como identificar o melhor tipo de gruas para a sua aplicação. E, por fim, conhecer a segurança aplicada na utilização das gruas. Também quero deixar registrado um agradecimento especial a todo o nosso time da Terex Cranes e ao Luiz pelo comprometimento e desejar a todos vocês um ótimo evento. Eu vou passar para vocês como que vai ser a metodologia do evento, ok? Praticamente, o nosso webinar ele é gravado para fins somente de treinamento. A imagem de vocês, participantes, não serão gravadas, ok? Somente teremos a gravação do áudio, vídeo, juntamente com os slides da apresentação, que será permitida. Essas regras se aplicam a todos os nossos webinars Terex, ok? Seguindo adiante, algumas informações importantes para o nosso webinar. Os microfones e as câmeras dos participantes estão desligados, né? Desta forma, qual que seria a forma de entrar em contato e fazer as suas perguntas ao final? Vocês vão ter um balãozinho na parte superior, né? Um balãozinho com uma interrogação. Basta você clicar nele e postar a sua pergunta, ok? Neste momento, o seu aplicativo irá abrir uma nova janela, você vai pressionar essa barra azul, Ask a Question, que você pressiona para fazer a sua pergunta, ok? Aí você vai colocar o seu nome, sempre é importante colocar o seu nome e e-mail, porque muitas vezes a gente acaba recebendo muitos participantes e a gente não consegue responder todas as perguntas somente em uma hora. Então, após o nosso webinar, a gente responde vocês também com as suas dúvidas, ok? Então, você vai digitar a sua pergunta aqui neste campo e vai clicar nesse aviãozinho aqui, né, para enviar a sua pergunta ou comentário, ok? Todas as perguntas e comentários sempre são bem-vindos e sempre ajuda a gente a estar melhorando o nosso processo interno e também o nosso processo de dúvidas, ok? Seguindo adiante, aqui um pouco da nossa agenda de treinamento que já realizamos do webinar. No mês passado, a gente realizou a inspeção de guindastes, né, com o engenheiro Camilo. Todos os webinários estão gravados e disponíveis no nosso site, myterexcranes.com. Eu vou passar para vocês esses dados no próximo slide. Então, aqui tem os nossos contatos e suportes. Então, você pode entrar em contato com a gente através do nosso 0800 698 3739, ou através do nosso e-mail, myterexla@terex.com, ou através do nosso chat, que é atendimento com o nosso time técnico também, ou através do nosso site, myterexcranes.com, ou aplicativos Terex. Então, você pode entrar em contato com qualquer um desses canais com o nosso time, ok? Seguindo adiante, aqui temos os nossos objetivos gerais do programa MyTerex, do nosso aplicativo. A proposição de valor é um simples acesso para solucionar os problemas de uma forma fácil e rápida para vocês. Temos a cobertura em toda a América Latina para os guindastes industriais, guindastes todo terreno e guindastes grua, né? Está disponível para as plataformas iOS e Android. Todas as agendas, todos os webinários, uma vez que você já fez o download do aplicativo, você pode receber essas notificações automaticamente, ok? É um serviço gratuito, não tem nenhum custo para vocês e está disponível em 3 idiomas: espanhol, português e inglês. Além disso, o app permite que vocês façam chamada de áudio diretamente com a nossa equipe.
tem função chat para você abertura de chamados, compartilhamento de imagens, documentos. Também realizamos suporte técnico em tempo real. E ao final de cada atendimento é possível fazer uma avaliação do nosso serviço. E a ideia aqui é que você tenha um simples acesso para encontrar em qualquer local da América Latina a nossa rede de distribuidores ou serviços autorizados TEDx. Um presente para vocês hoje somente, tá? Então, como de costume, nos dias dos nossos webinars, a gente acaba sorteando, a gente acaba dando para todas as pessoas que participam desse webinar um treinamento online sobre o mundo dos guindastes, né? Então, basta você clicar nesse link aqui, eadcranes.com, e aí você vai ter acesso ao nosso curso. Faça o seu registro até hoje, meia-noite, e aí a gente vai dar o curso para vocês a partir de amanhã, ok? Totalmente online, sem custo nenhum. Aqui um pouco, como estamos falando de gruas hoje, né? Aqui vai falar um pouquinho das nossas gruas, então o Luiz vai ter um tempinho para falar sobre as gruas automontantes, das nossas gruas flat top, as nossas gruas cabeça de martelo e as luffins também. Aí temos um pouco das nossas tecnologias embarcadas, que o Luiz vai explorar um pouquinho mais com vocês, tá? Então vai ser bem interessante essa questão das gruas. E aqui um pequeno vídeo para demonstrar as nossas gruas em ação, ok? Deixa eu colocar um vídeo para vocês, um vídeo bem pequenininho, só um minuto. Um instante.
Bom, pessoal, esse é um pouquinho do vídeo para vocês. E agora eu vou passar a apresentação para o nosso amigo Luiz. Só um minutinho só. Luiz? Tá me ouvindo? Sim, Luiz, estamos sim. Então, tá legal. Bom, então, em nome dos... Meu nome, quero agradecer aos colegas aí da Terex, em especial o Ricardo e o Vacari, né, que a gente desenhou esse webinar aí em cima das necessidades, e agradecer a oportunidade. Eu espero poder contribuir, eu acho que só reforçando, para a gente ter uma dinâmica melhor aí com as perguntas, a gente poderia deixar para o final, né? Essa parte de perguntas, mas deixando todo mundo registrado aí, faço questão de, se não for possível responder online, a gente faz isso daí por e-mail, posteriormente, mas deixar todo mundo informado, tá ok? Ok, obrigado, Luiz. Eu vou compartilhar a tela da apresentação, só pedir a gentileza, antes de começar, que confirme que a tela está passando aí, né? Ok, Luiz, deixa eu colocar no modo apresentação. Só um minuto. Full screen. Um minuto. Eu acredito que agora a apresentação já subiu. Bom, pode seguir, Luiz. Então, esse daqui, então tá bem. Então, isso é só para uma questão de identificação aí, passando o assunto, né? Mais uma vez, obrigado a Terex Cranes aí, ao pessoal aqui do Brasil, por essa oportunidade. Uma rápida apresentação da agenda de hoje, né? Vamos falar sobre finalidade, características, tipos de gruas, né? Isso daqui a gente vai explorar um pouquinho, abrir ainda entre algumas outras possibilidades aí, aplicações, soluções e especificação, que embora pareça simples, ela pede pede um certo carinho aí, alguns cuidados na especificação. Tá? Bom, a primeira delas, né, quando a gente fala no conceito de grua, esse é vamos falar assim, o modelo do equipamento que vem à mente, inicialmente, né, e a finalidade desse equipamento é transporte. Transporte de material, transporte de insumos dentro do canteiro de obras. Então, é uma máquina, a grua é uma máquina de transporte. É a principal máquina de transporte dentro do canteiro de obras, na indústria, aonde ela for aplicada. A finalidade dela é transportar material. E como todo e qualquer equipamento de transporte, se a gente fizer um comparativo simples, né, com, por exemplo, um caminhão, né, várias considerações são feitas aí na hora de especificar o caminhão, não só a capacidade dele, né? Assim como a gente vai ver no final ali, por isso eu coloquei a agenda, a especificação do equipamento, ela não está única e exclusivamente relacionada com a capacidade do equipamento, mas quando a gente, fazendo a mesma analogia, devemos considerar a disponibilidade, o consumo, enfim, a produtividade no todo do equipamento para a obra, porque sendo o principal equipamento, a principal máquina de transporte do seu canteiro de obra, é aí que está a grande chave do resultado, né? É saber isso daí. Uma característica também do equipamento é que, normalmente, a gente não exatamente as gruas automontáveis, né, que a gente vai ver alguns detalhes mais para frente, mas, no geral, o equipamento que tem essa torre fixa, né, e a lança, esse como a gente está vendo na figura aí,
Ele tem uma instalação relativamente duradoura, né? Quando eu falo relativamente duradoura, é que não, a montagem, a desmontagem, ela é planejada, não é chega na hora e vamos instalar mais ou menos para cá, mais ou menos para lá. Fala, não, ela tem, você já tem isso daí, deve ter isso daí definido, né? E essa definição, ela implica em planejamento. Então, a gente costuma dizer que grua é o equipamento que tudo tem que ser pensado antes. Tudo tem que ser pensado antes para chegar e executar aquele planejamento e colher os frutos, o resultado ali na frente, e não ser um equipamento para ajustes no momento da obra, né? Da hora que ela está ocorrendo. Bom, só uma visão geral, né? Grua, torre, vamos passar um pouquinho para a nomenclatura. A gente já vem com a primeira parte aí, que é a torre, da onde vem o nome principal do equipamento, grua, torre, guindaste de torre. Destacado dentro desse círculo vermelho, nós temos a plataforma de giro, ou coração da máquina, né? Engloba a cabine. Por que plataforma de giro? Ver se eu consigo destacar aqui com o mouse. A torre é fixa, ela não gira, e toda a parte superior, né, que a gente chama plataforma de giro, tem uma coroa giratória aqui, e toda a parte de cima gira, né? Então, e aqui fica concentrado, além de ser o suporte tanto para lança e contralança, destacados aqui na frente, tem a cabine e ficam os principais mecanismos do equipamento. Bom, a plataforma de giro, ela dá sustentação para a lança, né? Para a contralança também. Na contralança nós temos o contrapeso e na lança o carrinho. O carrinho, ele corre ao longo da lança, né? Para trás e para frente, levando o moitão, né? O gancho de carga, tanto acompanhando, né? Tanto para trás como para frente. Aqui que ele faz o transporte da carga. Um dos últimos slides, a gente vê a real finalidade disso daqui, as grandes vantagens, na verdade, disso daí. Bom, essa é a parte de cima, mas tão importante quanto a parte de cima do equipamento é a parte de baixo, conhecida como base, né? Aqui não tem uma figura melhor nesse momento aqui para ilustrar, mas nós temos basicamente 3 tipos de base: a fixa, a estacionária e a móvel. A primeira delas, a fixa, ela funciona da seguinte forma: é feito um caixote, um bloco de concreto armado no solo, então pede-se, né, uma escavação, ferragem e concreto, aonde são inseridos, né, esses chumbadores. Aí nós temos tipos diferentes de chumbadores, que depende do porte do equipamento, da configuração que o equipamento vai ser montado, enfim. Mas o importante é que existem 2 tipos de chumbadores. Um deles é uma estrutura metálica, que é fixada na torre, e a partir daqui começa a montagem da grua, ou uma barra roscada, né, num formato de cabo de guarda-chuva também, que tem a mesma finalidade, que é chumbar o primeiro segmento de torre ao solo, né? E aqui nós temos 2 exemplos, né? Não precisa atentar à nomenclatura, que assim, nesse momento, nem as dimensões. Isso daqui são informações técnicas, né, do catálogo, só para ilustrar. Na figura abaixo aqui, nós temos só o chumbador. A gente não tem, aqui é um equipamento maior, nós não temos a versão dele com cabo de guarda-chuva, aquela barra roscada que eu mencionei. Vou falar daqui na sequência eu falo sobre vantagens e desvantagens de cada uma dessas bases, né, agora, para entender só o que é cada uma, né. Nós temos a base estacionária, né, ela tem alguns tipos, que a base estacionária, ela é uma estrutura metálica, né, que fica apoiada no solo, né, através, ou diretamente no solo, ou através de um bloco de
de concreto, que pode ou não estar aparafusado a estrutura metálica, enfim. A estabilidade do guindaste, da grua aqui no caso, ela se dá pelo lastro central, que são esses blocos de concreto, pode ser de metal, depende, mas a função é isso daqui, dar estabilidade para o equipamento durante o trabalho dele, né, durante a montagem dele, ou o tempo que ele ficar montado. E ela não se move, ela fica parada ali também, né. Aqui não é necessário, né, só para adiantando o próximo slide, não é necessária nenhuma escavação, nenhuma base de concreto armado no solo, nada muito grande. É lógico que o equipamento montado no solo, montado na configuração estacionária, ele vai exercer algumas pressões no solo, o solo tem que resistir a isso, mas é uma instalação bem mais simples do que a do chumbador, que justamente pede aquele bloco escavado de concreto armado. E a última versão, né, já fazendo um paralelo aqui, eu já volto para falar estacionária, a última versão é a versão móvel sob trilhos. Então, uma operação, por exemplo, vai trabalhar numa barragem, né? Então, é uma obra extensa, longa, a grua ela precisa transladar, ela precisa percorrer um caminho de trilho, pegando a carga de um local e levando até o outro, né? Ela não é uma obra talvez tão alta, mas ela é extensa. Importante aqui no caso é considerar que essa extensão, né, por onde o guindaste vai transladar, ele tem uma tolerância bem pouco flexível, né? Ele é pouco tolerante a desníveis, ou seja, tem que ser plano. Então, olha, não dá para fazer, claro, degrau não se considera, não pode se considerar desníveis, né? A única coisa que pode se considerar aí dentro de um determinado limite é uma curva, né? Tá. Bom, só fazendo uma observação, né? Nós temos dois tipos de carro inferior aqui, né? Nós temos esse com uma espécie de mão francesa que dá suporte a um segmento base aqui, né? E aqui não, aqui é uma travessa só que faz um X, né? Já mostro na próxima foto aqui. Bom, aqui eu tenho peças mais leves e desmontáveis, né? No geral, isso daqui são para guindastes maiores, né? Porque senão essa barra aqui inteiriça seria muito pesada, muito difícil, muito mais difícil de transportar e montar. Então, para equipamentos de pequeno, médio porte, essa barra aqui funciona bem, essa base cruciforme funciona bem. Para equipamentos maiores, não, fica muito mais fácil, né, para todo mundo ter uma base que eu consiga desmontar em pequenas partes, né. Aqui ela foi montada na versão estacionária, mas a mesma base, trocando-se o apoio dela no solo, eu tenho a versão dela móvel sob trilhos também, tá. Então, antes de falar das vantagens, aqui só para ilustrar o que são essas bases cruciformes, né, aqui no caso, aqui não é aquela versão lá de baixo, né, que é bem desmontável em peças mais leves. Então, aqui eu tenho uma base que são peças mais robustas, mas são uma montagem bem mais simples, né. Então, são duas barras que se encaixam e a gente tem um contraventamento aqui, né. Uma particularidade aqui dos equipamentos da Terex é essa possibilidade que com essa extensão a gente consegue aumentar já o tipo de base. Lógico, isso daqui modifica os esforços, pode modificar, ser uma vantagem na configuração do equipamento. E, para ilustrar também, aqui nós temos os lastros, né, centrais, aqueles blocos de concreto, aqueles pesos que são montados ali para dar estabilidade para o equipamento enquanto ele estiver montado. Bom, com relação ainda às bases, né? O que impera na escolha da base, muitas vezes é uma
necessidade da obra. Na grande maioria das vezes é a necessidade da obra. Por quê? Quando a gente olhar aqui, só passar o olho aqui em cima das características, todas elas têm pontos positivos, têm pontos negativos, né? Vou começar pela base fixa, né? Que a gente tem que fazer aquele bloco de concreto mais o chumbador que no final da obra fica enterrado ali. Então eu tenho o custo da base de concreto, eu tenho o custo do próprio chumbador que fica enterrado. Se eu preciso da grua montada com o tempo o prazo é curto para fazer a montagem, eu não consigo fazer isso porque eu tenho que montar, fazer o bloco de concreto em si, esperar a cura do concreto até o momento que ele resista aos esforços da grua, né? Não é uma montagem imediata. Como ponto positivo, eu estou ocupando uma área mínima no solo, né? Ponto positivo também é numa distância, numa grande distância, eu não preciso, né, transportar aqueles lastros centrais, né, que dão estabilidade do equipamento. Eu não preciso transportar. A grua vai usar só o esforço no bloco de concreto que vai ser construído lá. A base estacionária, começando então com um ponto negativo. É lógico que uma base estacionária com toda aquela estrutura que tem que ser ali, ela custa mais do que o chumbador em si, né? Muito embora, já pulando para o último ponto ali, ela seja totalmente reaproveitável. O que é isso? Acabou a obra, tudo aquilo que foi montado pode ser reutilizado totalmente. Não fica nada no canteiro. Mas eu tenho o custo do transporte, dos lastros centrais aí para fazer essa movimentação, né? Então, se estou movimentando a grua de uma distância muito grande, isso pode impactar significativamente nos custos, né? E outro ponto forte é o prazo para instalação. Se a gente tem um terreno bem compactado, um solo firme, amanhã pode-se iniciar a instalação do equipamento, sem, né, fazendo um paralelo aí com a base fixa que eu comentei agora, a preparação da base e o prazo para a cura do concreto, tá? A base móvel, né, ela, assim, se espelha muito naquilo que acontece com a base estacionária. Ela é uma base mais cara, né, por conta de não só do carro inferior, mais do mecanismo de translação ali também, né? A vantagem é o prazo de instalação é rápido, né? Uma vez considerando que o trilho já esteja montado, a gente tem o custo com transporte, né? Porque eu tenho os lastros centrais. A vantagem de no final da obra eu reaproveitar tudo, né? E o custo dos trilhos, mas enfim, a base móvel, ela em geral, ela é determinada pela necessidade da grua. Então, muitas vezes a base móvel, ela vem substituir, ao invés de ter um equipamento, ter 3 equipamentos, né, 3 gruas, né, eu vou usar uma grua só, móvel sobre trilho. Tá? Aí não há dúvida que o custo em se fazer o trilho, preparar o terreno, né, para montagem de uma grua só é melhor do que ter 3 gruas na obra trabalhando. Enfim, a questão base, ela é determinada basicamente por esses 4 fatores aí, né? A questão do investimento, né? O prazo para se montar a grua, a necessidade, principalmente no caso da grua móvel sobre trilho, ninguém vai colocar uma grua móvel sobre trilho sem necessidade, e importante também é a disponibilidade, né? Se o equipamento, numa determinada versão, ele está disponível para ser utilizado ali, independente da necessidade, né? Então, ter uma base cruciforme, ela tende aonde poderia a necessidade ser só de uma base fixa. Bom, explicado um pouquinho sobre os tipos de grua, nós vou passar aqui com mais
detalhe, né, sobre cada uma delas, não necessariamente nessa ordem que estão aparecendo aí para a gente, né, falando sobre flat topping, a luffing, automontável e a hammerhead, a cabeça de martelo. E vou explicar um pouco das particularidades de cada equipamento, né. Bom, automontáveis. Automontável, a gente vai ver um pouco mais detalhes aqui também. Ela é um equipamento que sozinho se desdobra no ar e se monta uma grua. Então, ela é um semi-reboque, umas mais fotos aqui, que uma vez conectada à energia elétrica, né, os equipamentos são elétricos, ela se desdobra no ar, com ação simples de controle remoto e tudo mais. Então, no geral, precisa de uma pessoa só, não precisa de nenhum equipamento auxiliar para fazer a montagem, né? Então, a gente tem aqui a figura, a ilustração, né, da curva, o desenvolvimento de montagem, e aqui do lado uma foto, né, do lado direito uma foto mesmo de uma grua no processo de montagem. Aqui está um equipamento montado, né, assim, toda a tecnologia, você vai ver alguma série de características dos equipamentos, muitos deles estão disponíveis para as versões automontáveis também. Então, simples diferença, é o mesmo equipamento. Nas duas imagens aqui, nós estamos falando do mesmo equipamento. Um pronto para transporte e um pronto para operação, né? Vamos lá, transformado já em uma grua. Qual que é a grande... Bom, a grande vantagem é claro, né? Fala, poxa, o equipamento é relativamente simples de ser montado. É simples de ser montado, né? Ele fica pronto rápido, não precisa de nenhum outro equipamento auxiliar, uma pessoa consegue fazer, consigo deslocar ele de um local para o outro, mas tem a desvantagem, que é, eu não consigo ter uma grua automontável chegando a 100 metros de altura. Por quê? Porque o conceito de automontável diz que toda a grua ela tem que estar contida dentro de um semi-reboque, um semi-reboque com dimensões para circular em muitos países aí, até em vias públicas, né? Outra diferença, né, das automontáveis é que, diferentemente das gruas, como eu comentei no início, a torre gira. Então, a torre do equipamento gira. A plataforma de giro dela está aqui embaixo, a coroa giratória dela está aqui embaixo. Então, quando ela vai dar um giro, ela não gira só a parte de cima, ela gira toda a torre. Então, isso daí já não permite que existam ancoragens aqui para que, de algum desenvolvimento técnico aí, o equipamento subisse, tá? Essa é a grande limitação do equipamento. Falando um pouquinho de transporte, aqui somente uma possibilidade, né, sobre caminhão, sendo rebocada, ou eu não coloquei aqui, mas há fotos dela dentro de container para transporte, enfim, o equipamento ele é todo desenvolvido para operar sozinho, ser somente rebocado e se montar, não precisar de mais nenhum equipamento auxiliar, senão de reboque ou em transportes em grandes distâncias aí através de um caminhão. Só repassando aqui alguns pontos das automontáveis, né? A base dela é por patolamento, não tem automontável com base fixa, né? Que vai colocar chumbador. Grande vantagem é o reposicionamento rápido dentro do canteiro de obras, porque dependendo do modelo, é lógico, modelos maiores demandam um pouco mais de tempo, mas desde alguns poucos minutos até algumas poucas horas a gente consegue tirar o equipamento de um local e levar para o outro sem precisar de nenhum equipamento especial, né? Senão um caminhãozinho ali para fazer o reboque, né? O transporte é simples, é um pacote completo, né? Você não tem que ficar
estudando muito a configuração do equipamento, né? E, no geral, elas, assim, basicamente, todos os equipamentos é possível fazer isso daí, mas você consegue operar esse equipamento com controle remoto, né? Qual que é a grande vantagem da operação com controle remoto? Primeiro, você não precisa ter uma pessoa exclusiva trabalhando no canteiro de obras para a grua, né? Essa pessoa, ela pode estar amarrando carga, pode estar olhando, ou fazendo outras atividades além de operar a grua. Você pode ter 3 pessoas certificadas, um controle remoto e 3 pessoas certificadas para trabalhar para operar a grua, no caso, né? Então, você não precisa ter uma pessoa. Se não há trabalho para a grua, essas 3 pessoas, ou essa pessoa que está habilitada a trabalhar com a grua, ela pode estar fazendo alguma outra função ali. Além da segurança também, porque existe um contraponto do controle remoto, é que quem está operando está justo vendo a questão da carga, posicionamento do gancho e o transporte ali bem de perto, não está a uma certa distância, né? Principalmente em casos assim de cargas mais baixas, de lança mais baixa, que é justamente o caso da automontável. Gruas, mudando o tipo de equipamento agora, flat top. As flat tops, elas não têm essa ponta de torre que eu estou simulando aqui, diferente das hammerheads que a gente vai passar na sequência. Bom, para que esse equipamento tenha uma mesma resistência na lança, né, porque as hammerheads, elas contam na lança com um tirante que dá um apoio lá, né? Então, estruturalmente, a lança tem mais capacidade. Para que a gente consiga essa mesma capacidade, as lanças, principalmente as lanças base, né, os primeiros segmentos de lança das gruas flat top, eles são mais fortes, são mais reforçados e são mais pesados. Não quer dizer que esse equipamento seja ruim por conta disso. Existem outras vantagens. Uma delas é a modularidade, né? Como eu não tenho o tirante aqui para fazer, eu consigo montar lanças muito curtas, picar essa lança, fazer comprimentos, assim, ter uma grande variedade nos comprimentos de lança, só mudando a configuração desses segmentos, né? A sequência de montagem, né? Isso me dá diferentes tabelas de carga, né? No geral, diminuindo o comprimento de lança, aumenta-se a capacidade de carga. A montagem, ela é mais simples, né? Porque, principalmente, o ponto principal aqui, a lança, eu não preciso montar o tirante. Essa questão do tirante, ela assim, de longe, ela parece simples, né? Mas no trabalho em altura, o tirante em si, ele não é uma pecinha leve. Por mais que a gente tenha folga, furo bilongado e tudo mais, é um trabalho em altura com peso, isso toma mais tempo. Aqui não, aqui o encaixe é bem mais simples, bem mais rápido, e eu não preciso ter a montagem do tirante para fazer isso daqui, né? Até, se for o caso, né, como eu não tenho tirante, eu consigo fazer uma desmontagem da lança vindo da ponta para a base, em partes. E uma menor interferência aérea. Então, para trabalhar com um equipamento próximo de aeroporto e tudo mais, alguns 5 metros aqui, às vezes já é o suficiente para uma interferência no radar. Isso daí já pede uma série de concessões, um trabalho todo especial aí para se conseguir uma licença para trabalhar. Uma grua flat top, ela não tem a ponta de torre, fica mais fácil dela trabalhar. Não só essa interferência aérea, mas quando ela está trabalhando também abaixo de outras gruas, né? Então, eu vou ter uma chance de interferência menor com com outro equipamento que tenha que passar por cima dela. A aplicação varia, né? A gente costuma ver o equipamento na construção predial, mas
vai muito bem para industrial e infraestrutura. Flat top não deixa de ter menos capacidade de carga. As flat tops da Terex, nós estamos falando aqui em capacidades de até 40 toneladas, isso não chega, não é um problema, não é uma interferência. Tá? Além disso, tem um pacote, eu não vou entrar muito no detalhe, mas eu faço questão de comentar 2 itens aqui, né, que estão presentes principalmente, mas não exclusivamente, nos equipamentos flat top, né, que é a questão da cabine, o T-Link, sistema anti-colisão, todos os equipamentos são preparados para um sistema anti-colisão, quando a gente tem vários equipamentos trabalhando juntos, né, e limitação de área aqui. Então, se tem um determinado espaço, nós não queremos que a grua avance sobre esse espaço. Bom, rapidinho falando sobre a cabine, tem algumas fotos que já falam por si. Os principais pontos são relacionados ao conforto. Para quem vai trabalhar várias horas ali, precisa desse conforto, essa tranquilidade para estar concentrado no trabalho, a visibilidade, né? A operação através de joysticks sensíveis ao movimento e precisos, e a manutenção no que diz respeito tanto à limpeza como até mesmo na substituição de algum vidro. Vamos imaginar que durante o transporte um vidro foi danificado por conta de alguma coisa na estrada. Isso é bem mais simples de fazer a manutenção, a troca, a substituição aí do caso desse vidro. E T-Link é o sistema de comunicação da Terex para um sistema de gestão de frota, né? A gente teve hoje uma ótima apresentação da diretoria técnica da Terex, que mostrou muito mais recursos do que a gente pode imaginar aqui. Em resumo, o seu equipamento ele está conectado com a internet, todas as informações do equipamento elas estão disponíveis na nuvem, né? Isso daí permite com que em diferentes níveis de acesso as pessoas, né, os funcionários, eles possam saber o que está acontecendo com o equipamento. Então, quem a gestão da frota pode ter determinada tipo de informação, quem é da manutenção pode ter outro tipo de informação, quem é do comercial pode ter outro tipo de informação, isso sendo acessado pelo celular, pelo tablet, pelo smartphone, né? E sabendo, tendo essas informações, esses relatórios, a gente ganha-se muito tempo com qualquer inspeção, ou se for necessário uma intervenção, é muito mais rápido e você já vai para a intervenção com muito mais informações, né? Aqui tem só alguns exemplos de relatório, então a gente fala desde o geoposicionamento do equipamento até análises aqui sobre quantas horas o equipamento trabalhou, se trabalhou, qual é o tipo de carga que está pegando, qual o mecanismo, se o equipamento está lento, se apresentou alguma falha, enfim. São muitos os recursos, mas esse não é o ponto, é só dessa apresentação aqui, só para deixar claro que tem muito mais tecnologia hoje disponível nesses equipamentos e vale a pena essa consideração, porque grua é um equipamento de longa vida útil, né? E ter um equipamento hoje obsoleto, né, um equipamento que vai durar muito tempo, e você já compra um equipamento hoje tecnicamente ou tecnologicamente obsoleto, as consequências disso daí elas se arrastam por muito tempo. Então, vale a consideração sobre a modernidade e tecnologia para que se possa desfrutar disso daí por mais tempo, né? Ainda mais que a tendência
as tendências apontam nessa direção. Bom, aqui algumas fotos só para ilustrar o equipamento em operação, né? A principal aplicação aí na direita, uma construção predial. E aqui nós mudamos para outra versão. Muita coisa do que foi dito com relação à tecnologia vale para os outros equipamentos, principalmente e também para as automontáveis, né? Então não vou voltar, então vou partir mais para as características técnicas aqui. O Hammerhead é um equipamento que tem a ponta de torre e ela tem um tirante. Esse tirante ele dá sustentação para a lança. No geral, são equipamentos de maior porte, principalmente maior capacidade de carga na ponta, porque a minha lança ela está melhor apoiada, que está melhor estruturada para suportar uma carga maior lá na ponta. A aplicação varia também, por serem equipamentos maiores. No Brasil, a gente não tem tanta construção industrializada, então a aplicação acaba sendo mais industrial e infraestrutura, mas fora do Brasil, esse equipamento ele também é muito bem empregado em obras de construção predial mesmo, né? Então, falando aqui, e aqui estão os exemplos, esses aqui não são no Brasil. Os equipamentos luffing ou de lança basculante, eles não têm, a grande característica deles é que eles não têm o carrinho correndo ao longo da lança, como é no caso das automontáveis, como é no caso da flat top, como é no caso da Hammerhead. Quando o operador quer variar o raio, se ele quer aumentar o raio, se ele quer ir mais para frente com o gancho, ele dá um comando e ele vai abaixar a lança. Se quer recolher, se quer trazer o gancho para mais próximo da torre, ele vai dar um comando e vai subir a lança. Esse é o princípio de funcionamento desses equipamentos. No geral, mas não exclusivamente, aonde que eles são utilizados? Aonde há uma restrição à projeção da lança, onde a gente não pode ter uma lança girando livre ali, né? Para qualquer lado, né? Quando há mais de uma grua na obra, né? Bom, aqui acho que não vale, ou melhor, não é que não vale falar muito, mas o ponto principal é através de ilustrações, né? Só reforçando aqui, ainda tem mais um ponto, que é a questão de aplicação industrial, né? E por quê? Acho que as fotos aqui, elas falam mais por si, né? Então, começando aqui na esquerda, nós temos os equipamentos montados dentro do edifício e 2 equipamentos dentro do mesmo prédio, né? Na verdade, nós temos 3 aqui, né? 3 prédios aqui, essa estrutura montada. Para uma grua girar sem interferir com a outra, só levantando a lança. E a mesma coisa para o outro equipamento, né? Então, essa questão de interferência que apareceu no prédio aqui, ela pode se repetir também dentro da indústria, dentro de uma refinaria, dentro da construção de uma plataforma de petróleo, aonde as cargas que vão ser levantadas, talvez elas nem precisem de tanta altura, mas as interferências, uma chaminé, uma torre, elas são muitas, são altas, e como é que eu vou fazer para desviar dessas interferências? É um equipamento de lança basculante que é a melhor solução nesse caso, né? Ou numa construção, principalmente industrial, num grande centro urbano, né? Onde, por exemplo, na foto da direita, a gente tem uma grua, vamos considerar que aquele prédio, né, mais à direita, está muito próximo ali da obra, mas como o equipamento pode girar 360 graus sem que coloque em risco ou precise colidir com o prédio, só levantando a lança ele fazendo isso. Para o outro lado, que é livre, quando precisar de mais lança, ele simplesmente desce a lança e consegue atingir o raio que for necessário. Bom, com relação a comparativos e custos
e soluções aqui, né? Na parte de aplicações e soluções. Né? Aqui está simulado, está desenhado uma construção predial, né? Uma construção civil, né? Imobiliária. Né? Mas isso daqui, esse bloco poderia muito bem ser uma construção industrial, né? Aonde o espaço é muito menor, né? Então a gente vê essa base aqui assim do equipamento, ela consumir uma área mínima, essa pegada, né? No solo, né? Ela ser mínima e o acesso ao equipamento ele fazer uma maior cobertura possível da minha área. O que eu quero mostrar aqui é que a área de atuação da grua, ela é esse quadrado aqui, que como o equipamento gira 360 graus, passa a ser um cilindro. Passa a ser um cilindro. A cobertura, a projeção da lança é isso daqui. Então ela consegue até que no pé trazer, fazer uma montagem aqui em cima. O grande concorrente aqui, ilustrado só em formas de blocos, seria um guindaste, para fazer um serviço similar. A gente já vê aqui o risco de interferência da lança, e para fugir desse risco de interferência aqui, nós temos que afastar o equipamento. Só que esse afastamento nem sempre é possível, nem sempre há espaço para fazer isso daí. Ainda que exista esse espaço. Aqui, vamos imaginar, fazer uma conta. Se a gente está falando de 30 metros aqui, para pegar 1 tonelada, então eu preciso de um equipamento de 30 metros de alcance para pegar 1 tonelada. Aqui eu precisaria de 30 metros mais outros 30 metros, por exemplo, para pegar 1 tonelada. Então, o porte desse guindaste aqui, em toneladas métricas, né, em momento, ele é o dobro do outro, da grua, né, para uma área de cobertura bem menor. Bem menor. Além disso, né, eu comentei a questão da área ocupada, aqui embaixo, né, a grua ela tem motorização elétrica, então isso tem impacto desde da questão de sustentabilidade dela ser o equipamento, vamos falar assim, ecologicamente muito mais amigável, né? Eu não tenho troca de óleo, eu não tenho motor diesel funcionando ali, até questões acústicas, né? Então uma obra começar mais cedo, começar um pouco, ou precisar trabalhar à noite com uma grua, é completamente diferente de uma obra que precisa trabalhar com guindaste, você tem um motor ali começando muito cedo ou terminando muito tarde, principalmente em centros urbanos ali. Né? Financeiramente, a gente tem construções industriais ainda, algumas em que a energia elétrica ela é gratuita para quem está construindo, né? Já o diesel não. Então, o equipamento, a grua estando ligada na parte elétrica, ela tem todas as suas vantagens aí também. Bom, o ponto final da apresentação, mas não menos importante, diz respeito à especificação do equipamento. Para entender um pouquinho da especificação do equipamento, só chamar aqui a atenção para o jeitão da curva de carga da grua. Isso não é uma característica Terex, isso é uma característica construtiva de todos os equipamentos, tá? Quando se fala em grua. Ela tem uma tabela de carga que ela é constante, uma capacidade máxima constante até um determinado ponto. Aqui é só ilustração, tá? Não vamos falar em valores. A partir desse ponto, a capacidade de carga começa a cair até que ela chega lá na ponta da grua, o que a gente chama de capacidade de ponta. Então, nós temos dois pontos aqui. A capacidade máxima, né, até esse ponto de intersecção, e lá na frente nós temos a capacidade na ponta. Então, é lógico, é importante, é necessário saber, claro, o comprimento de lança, né,
qual a cobertura da minha obra eu quero dar, preciso saber o posicionamento da grua, isso daqui tem que ser estudado, vou falar mais para frente rapidinho sobre essa questão do posicionamento, mas eu tenho que saber a capacidade máxima. Hoje, se falando cada vez mais em construção industrializada, no caso da construção civil, eu vou trabalhar com banheiro pronto, eu tenho um kit churrasqueira em que eu já levo todas as peças de uma vez lá para cima, né? E lá esse kit é aberto e a churrasqueira é montada, enfim, eu preciso saber dessa capacidade máxima e a capacidade na ponta. Eu vou trabalhar com concretagem, ferragem, o que eu tenho que estar entregando, né, no alcance máximo. Além disso, a gente tem que saber a altura livre de gancho aqui, né, para impactar o que essa altura ainda está relacionada. Com a ancoragem, eventualmente o equipamento tenha que ser ancorado no edifício, né, ou na estrutura que está sendo construída para conseguir a altura máxima. A catenária, que é essa barriga que o cabo forma, né? Aqui, isso daqui pode interferir, talvez, com alguma coisa que não seja necessariamente da obra, mas da vizinhança, né? Isso daqui tem que ser considerado. A altura livre inicial, ou seja, a altura que eu vou montar o equipamento sem necessidade de nenhuma ancoragem, ele vai estar por si só ali, o início de obra normalmente, né? A altura final, poxa, mas se o equipamento eu consigo ancorar e subir, qual que é a importância da altura final? É conhecer e aí comparar uma informação que às vezes ela não é dada devida importância para ela, mas é a capacidade de cabo do tambor. O tambor de cabo, ele tem capacidade para que altura de operação? Porque o tambor de cabo que está lá atrás, ele certamente ele não é infinito, né? Eu posso colocar o equipamento a 500 metros de altura. É lógico que está exagerado o valor aqui, mas é só para exemplificar. Eu tenho que considerar o quanto o meu tambor ou a gente pedir um tambor para um equipamento que vai trabalhar numa condição, fazer construção de um arranha-céu, por exemplo, né? Bom, sobre a questão da altura livre, né, existe uma possibilidade que são, através de um adaptador, combinar segmentos de torre diferentes, né? Abaixo eu tenho o segmento de torre usualmente utilizado numa grua de maior porte, o adaptador em vermelho aqui, e o segmento de torre padrão dessa grua. E com isso eu consigo uma altura livre maior, de repente eu dispenso uma ancoragem com esse processo. Bom, é importante ainda a gente considerar as interferências, né, aqui nas redondezas, né, sejam por uma chaminé, seja um prédio, seja outra grua, né? O equipamento ele tem que girar livre, no geral ele precisa girar livre 360 graus. A grua não é um equipamento que você monta, desmonta à noite, monta e desmonta à noite, ela fica montada na obra. Então, tudo tem que estar pensado, considerado já nesse momento. Montagem e desmontagem, né? Quando a gente a grua deveria ser uma das primeiras coisas a chegar no canteiro de obra, inclusive auxiliando na fundação. Nesse momento é tudo relativamente simples, há espaço, não há problema para montagem. Talvez os acessos sejam mais difíceis, mas a montagem é relativamente simples. Mas depois que o prédio está construído, como é que vai ser feita a desmontagem da grua? Porque ali você vai ter falo prédio, mas pode ser qualquer construção. Está montado, como nós vamos fazer, como vai ser executada a desmontagem da grua. Isso pode ser um ponto crucial e vai determinar até um novo reposicionamento da grua ali, pensando que para montagem tudo bem, não seria o melhor lugar do equipamento, mas seria o melhor lugar, ou pelo menos o local que garante uma desmontagem da grua.
e a versão, né? Porque a que a gente conversou inicialmente, a questão da base, né? Quando fala da versão, está relacionado com a base. Vai ser fixa, estacionária, móvel. Enfim, reforçando aquele ponto inicial, né? A questão grua, ela começa no planejamento. É onde se deve gastar a maior energia. Não quer dizer dinheiro, mas energia, né? Para depois executar o planejamento já feito e colher o resultado. Não há como inverter essa ordem, nem como pular alguma etapa aqui. Ela tem que seguir essa questão, e principalmente, eu reforço, principalmente o primeiro momento ali, que é a questão do planejamento. Bom, eu deixo meus dados aqui, reforço meus agradecimentos aos colegas da Terex, o Ricardo, o Vacari, não sei se o Vacari está acompanhando a gente hoje aqui, mas fica gravado, fica o agradecimento para vocês aí. Ok, Luiz, muito obrigado pela apresentação aí novamente, foi muito bom, acho que foi uma tarde bem produtiva, essa 1 hora que a gente teve. A gente vai abrir um pouquinho agora para as perguntas, tá? Eu peço para que o pessoal que esteja conectado já utilize o chat da ferramenta e para fazer a pergunta de vocês. A gente já tem uma primeira pergunta, Luiz, ok? Luiz, é uma pergunta do Elísio, daqui de São Paulo, da Equiport. Muito obrigado pela pergunta, Luiz. Elísio. Ele pergunta para você qual seria a área mínima necessária para desmontar uma grua de torre, né? E quais os equipamentos utilizados para desmontagem. Acho que teria que ser uma forma geral, de qual tipo de grua, né? Qual que seria o tipo de grua para fazer a desmontagem? Acho que você pode falar um pouco da forma geral aí, né? Tá. Bom, o Elísio, né, feliz coincidência, né, a gente tentou contato esses dias aí, mas e na sua pergunta? Vai depender, assim, no caso da automontável, no geral, você consegue fazer o desdobramento dela e ela vai, inclusive, você pode até girar o equipamento enquanto vai fazer essa montagem. Então, a área de montagem dela é basicamente aquela área que aquele semi-reboque utiliza, tá? Com relação às outras gruas, vai depender muito da configuração. Eu acho que assim o ponto principal da área ocupada, né, para se ganhar em produtividade, não quer dizer que seja exclusivo isso daí, é a gente conseguir montar a lança toda no chão, para fazer um içamento só e levar a lança inteira lá para cima. Esse é uma área, vamos dizer assim, relativamente estreita, mas comprida, né? Então, mas é difícil determinar. Pode ser, dependendo do equipamento, pode ser de 40, pode ser de 60 metros, né? Mas no caso das flat top, principalmente, a gente consegue até fazer em pelo menos 2 partes ou em outras partes, né? É mais trabalhoso, é mais trabalho em altura, mas é possível. Você monta uma parte, depois da lança e depois vem com a outra parte da lança, né? A parte da torre é só chegar com o segmento e ir colocando ele de pé como se fosse um Lego, um em cima do outro. Não há nenhuma área assim excepcional para ser ocupada. Ok, obrigado, Luiz. Sua imagem tá travada, tá congelado aqui, mas acho que acredito que o áudio está funcionando. Está com problema de comunicação. Deve ser a chuva que afetou a gente aí. Tá ok. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Só um minutinho. Por enquanto, nenhuma pergunta. Eu acho que, como não tem nem mais uma pergunta, acho que a gente pode encerrar. Caso tenha alguma outra pergunta, a gente vai responder vocês através por e-mail, né? E, novamente, fica aqui meu agradecimento especial, Luiz, pelo trabalho que você fez aí e pela tarde que você passou compartilhando sua experiência. Muito obrigado. Ok. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Obrigado a todos e tenham uma boa tarde. Até o próximo webinar. Um abraço. Opa, Luiz, então uma perguntinha no final que eu vou deixar. Vamos lá. Aqui, quais informações são necessárias para uma boa prospecção correta para o guindaste? Ou seja, principais itens que devemos observar. Para
prospecção do guindaste? Isso. Assim, da grua em si? Isso. Olha, assim, tem as características técnicas que a gente conversou aqui, né? Essa questão de altura, essa questão de comprimento de lança, capacidade máxima, capacidade na ponta, versão. Agora, assim, por ser um equipamento, não vou falar exclusivamente da Teryx, mas todo equipamento está suscetível a um problema, seja até uma falta de fase, né? Então, assim, por melhor que seja o equipamento, a gente ter um serviço rápido, né? Alguém, vou fazer uma propaganda aqui da Teryx, um 0800 que consiga atender, dar um suporte à distância, né? Para quem tem um mínimo na identificação de uma possível falha, porque o equipamento parou ali, é o fundamental. Então, você ter um parceiro confiável, um parceiro forte, que vai te ajudar nesse momento difícil. Além de, lógico, todas as características que a gente falou ali, porque, como comentado no início, a grua ela é o principal equipamento de transporte da sua obra. Ela parada, isso é o caro, isso é o problema, né? Então tem que colocar o equipamento para rodar. Lógico, tendo um equipamento confiável e que, se uma eventualidade você precisar de um suporte técnico, você saber aonde recorrer e você ter isso daí à disposição. Ótimo. Entrou mais 2 perguntas aqui, Luiz. A Sim. primeira pergunta seria: boa tarde, Luiz. Tá em anônimo, a gente não sabe quem que é a pessoa. O caminho de rolamento para as gruas de base móvel requer algum tipo de trilho especial? Não, no geral, TR-57, mas lógico, vai depender de configuração do equipamento, porte do equipamento, né? O que acontece ali é que o mecanismo de translação, ele, dependendo do porte do equipamento, ele é distribuído em mais rodas, né? Para que a gente não tenha sobrecarga. Então, assim, está uma questão mais de para cima do trilho, né? Mas antes de fazer, é fundamental conversar ter esse esclarecimento já nessa fase de planejamento, com a parte técnica, né? Aí entrar em contato com a gente para ter essa especificação. Mas assim, não fica, muita coisa tá para cima do trilho ali também. Não é uma coisa assim de trilho especial, alguma coisa assim, não. Isso é relativamente simples. Tá. E aí acho que vai um pouco com essa pergunta também, que fala o caminho de rolamento para as gruas de base móvel, né? Requer algum tipo de trilho especial? Não, o trilho não precisa ser especial mesmo. É mais assim, respeitar os esforços que vão ser transmitidos pro solo ali, né? E daí, dependendo do porte do equipamento, mas aí cabe no caso ao fabricante, a Teryx, a gente definir qual vai ser a configuração do equipamento, mas o trilho em si não é nenhum trilho especial. Ótimo. Mas assim, sempre consultar antes de fazer. Sim, sim. Ótimo, muito obrigado, Luiz. Acho que por aqui encerrou, né? Agora a gente pode encerrar realmente o nosso webinar. Agradeço novamente pela sua participação e a participação de todos, e até o próximo. Obrigado. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.